Olá, estamos começando mais um trabalho, um pequeno estudo bíblico. Nós começamos estudando em Gênesis e vamos até o Apocalipse, desvendando mistérios e tirando as dúvidas das pessoas neste momento escuro e turbulento de falsos profetas e de falsas pregações. Então nós estamos desmistificando e trazendo transparência às pessoas. E hoje nós vamos falar do dom de línguas que os pentecostais criaram um misticismo em cima do dom de línguas. E dizem que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele deve falar em línguas. Uma pessoa que não fala em línguas, segundo os pentecostais, não tem o Espírito Santo. Então nós vamos desmistificar isso aqui. Nós vamos dar uma analisada nas Escrituras e vamos ver se isto é verdade. Aqui em Atos 2, aqui com os apóstolos, descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vejam, eles falavam em outras línguas. Na Bíblia, existe dois tipos de línguas. Existe a língua dos homens e a língua dos anjos. Os evangélicos têm um problema muito grande, que eles leem versículo isolado. Você não deve ler versículo isolado, porque senão você acaba entrando em contradição, certo? E acaba não entendendo. Agora você continua lendo aqui, que você vai perceber que essas línguas aqui não era a língua dos anjos, e sim a língua dos homens. Veja, você continue lendo. E todos foram cheios do Espírito Santo, verso 4. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando ali judeus, varões religiosos de todas as nações. Tinha pessoas ali de todas as nações do mundo que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, as línguas que estavam sendo faladas ali não era a língua dos homens, dos anjos, quer dizer. Era a língua dos homens. Veja que cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma, porque tinha pessoas ali de várias nacionalidades. Então, se você estivesse lá, você brasileiro, você ouviria uma pessoa falando em português. E se tivesse uma pessoa da Inglaterra, aquela pessoa da Inglaterra ia ouvir uma outra pessoa falando inglês. Cada pessoa falava em uma língua diferente. Então aquilo se tornou ali um grande espetáculo, uma grande maravilha. Várias línguas sendo faladas, línguas de todos os lugares do mundo: espanhol, japonês, francês, chinês e outras línguas. Então ali não foi a língua dos anjos.
Então as pessoas leem versículos isolados e acabam se complicando. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos esses galileus? Todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Veja a língua. Aqui não é a língua dos anjos, em que somos batizados, partos e medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Eles pensavam que estavam bêbados. Aqui em Atos 19, irmãos, prestem bem atenção, terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo fez uma pergunta. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Não tinha recebido o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Paulo fez a pergunta. E eles disseram: no batismo de João. João Batista tinha batizado eles. E eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas João batizou eles e eles não receberam o Espírito Santo? Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. O batismo de João só foi para o arrependimento. Só isso, e mais nada. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Agora vejam vocês, irmãos, a maneira que Paulo batizou. Paulo não batizou repetindo as palavras. O apóstolo Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Felipe batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo, que nem tinha andado com Jesus, recebeu a mesma inspiração que Pedro recebeu. Veja, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Agora aqui eu creio que sim, eles falavam a língua dos anjos. Agora aqui tem até quantidade que eles eram, e estes eram ao todo uns 12 varões. 12 varões. Eu creio que aqui eles falavam em línguas dos anjos, mas ali em Atos 2 ali, foram a língua dos homens, é aqui a língua dos anjos. Veja que Paulo não repetiu o título Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não disse isso. Eu te batizo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro também, em Atos 2,38, batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele estava cheio do Espírito Santo. E Filipe também batizou o eunuco em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Para desmistificar o dom de línguas, falar em línguas é simplesmente um dom. É um dom. Aqui, em Romanos 11, verso 29, veja aqui, porque os dons e a vocação
de Deus são sem arrependimento. A pessoa não precisa arrepender para ter dom. Judas Iscariote, ele tinha dom. Ele expulsou demônios quando Jesus mandou os 12, os 70, orar para as pessoas, expulsar os demônios. Judas estava junto. Ele expulsou demônios. E era simplesmente um dom. E hoje também nós temos pastores aí que só têm dons. O dom é sem arrependimento, expulsa demônios e fazem curas através de suas orações. Eu ouvi dizer que o cantor Elvis Presley era evangélico. Ele começou a cantar na igreja e depois se desviou e foi para a fama. E a sua bailarina teve uma dor de cabeça e ela disse para ele que não poderia prosseguir com o show, porque a sua cabeça estava doendo. O Elvis Presley simplesmente a chamou, impôs as mãos sobre a cabeça dela, fez uma oração e a dor de cabeça ela foi curada instantaneamente, parou de doer. Então é dom, é dom. Não importa quem a pessoa seja, ele já nasce com aqueles dons. E muitas pessoas também foram curadas na época dos Beatles. Só de ver os Beatles, as pessoas muitos jogavam as muletas fora. Por quê? Porque tinham eles como Deus. Tinham eles como Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente encostou em Jesus e foi curada. Foi curada instantaneamente. Jesus Cristo nunca disse eu te curei. Ele disse a tua fé te curou. É por isso naquele dia que quando Jesus voltar, que eles caminharem para o lado de Jesus Cristo, ó Senhor, nós estamos aqui, nós fizemos grandes maravilhas em teu nome. Jesus falarão para eles, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai de mim para o fogo eterno, e lá haverá choro e ranger de dentes. O dom de línguas, irmãos, é o menor dom que tem na Bíblia. É o dom de língua. E falar em línguas, até os bruxos falam. Vários lugares aí, os bruxos falam em línguas, bebe sangue de caveira. Aqui, em 1 Coríntios 12, verso 28, vejam. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, é o primeiro dom mais importante, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ficou em último lugar a variedade de línguas. Este dom aqui ficou em último lugar. Vejam, é o menor dom que tem. É o falar em línguas. Aqui a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse em línguas, aqui 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse em língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, o que é caridade? É amor de Deus. Muitos aí estão falando em línguas e ensinando o evangelho errado para as pessoas, levando as pessoas para o inferno. Então são pessoas que não têm amor. Este amor aqui não é o amor que a gente tem pela esposa da gente, ou pelo pai, ou pela mãe. Esse é o amor filho. Agora, este amor aqui é o amor de Deus. Essas pessoas não amam nem a si próprio. Nem a si próprio. Por quê? Sabem que estão no erro e ainda continua. E levam outras pessoas consigo. Então, não tem amor. Seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, veja aqui, ainda que distribuísse toda a fortuna, veja que esse amor aqui, ó, é o amor humano. Ajudar os pobres, dar cesta básica, isso aqui é o amor píleo, não é o amor de Deus. Esse amor aqui, ele é acompanhado de ciúmes. É um amor carnal. O verdadeiro amor de Deus não é aquele que passa a mão na cabeça, é aquele que mostra a verdade. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, é amor. Eu estou mostrando a Bíblia para vocês, eu estou mostrando a verdade. Este amor aqui, ó, ele salva as almas do inferno. Este amor de dar cesta básica, não adianta esse amor só de dar cesta básica. A pessoa te dá uma cesta básica hoje, mas ele te leva para o inferno. Então este amor píleo, ele não resolve para a salvação da tua alma. Ele não resolve. E lá na frente, o que vai resolver se você vai se perder, vai perder a tua alma? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Tem pessoas que fazem jejum, fica 3 dias sem comer, fica horas e horas de madrugada orando, mas não tem amor, não tem caridade. Ainda fica mostrando, ensinando a palavra errada, erroneamente, praticando a iniquidade. Isso não é amor. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses. Muitos pastores aí estão buscando interesses, não querem perder a sua fama, não querem perder os seus membros, não querem mostrar a verdade para os seus membros, medo da igreja esvaziar. Isso não é o verdadeiro amor de Deus. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo as profecias, serão aniquiladas. Por quê? A profecia, Balaão foi um profeta. A profecia de Balaão foi correta, mas a sua doutrina foi diabólica. Hoje, esses pastores, muitos pastores aí têm a profecia correta, mas a sua doutrina é diabólica. Então isso não resolve nada. Dom é dado sem arrependimento. O dom não salva ninguém. Havendo línguas, cessarão. Por que cessarão? Quando a verdade chega, este dom aí, isso aí é coisa ultrapassada. O Espírito Santo já passou o seu desenvolvimento. Agora ele está mais além. Isso foi lá no passado, quando começou o Pentecoste. Essa coisa de falar línguas, isso é ultrapassado. O Espírito já está lá na frente. Havendo ciência, desaparecerá. Quando chega a palavra de Deus, esses dons cessa. Isso tudo cessa, isso é ultrapassado. Em parte profetizamos. Profetiza em parte, só parte não salva. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Toda a palavra, irmãos. Quer saber se você tem um Espírito Santo? Se você concorda com a Bíblia inteira, você tem um Espírito Santo, irmão. Se você não concordar, você não tem. Porque o Espírito Santo, ele não vai negar a palavra de Deus. Como é que uma pessoa tem um Espírito Santo e nega a palavra de Deus? E muitas pessoas que pulam para cima aí dizendo ter o Espírito Santo, essas pessoas não querem ter o Espírito Santo. Por que não querem ter o Espírito Santo? Porque sabe, se o Espírito Santo entrar nelas, elas vão perder muita amizade, de família, de irmãos, de primos, de parentes, de vizinhos, amizade de pastores. Então eles pulam, saltam, gritam, mas eles não querem ter o Espírito Santo. Eles não querem.
porque a perda vai ser muito grande. Se você for uma pessoa, irmão, que for seguir a Bíblia à risca, seus amigos irão te abandonar. As pessoas vão te abandonar, você se tornará o patinho feio. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Pensar que falar em línguas é ter o Espírito Santo, isso é coisa de menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Com essas coisinhas de criança. Falar em línguas, o Espírito Santo desenvolveu a sua arte. Agora é crer em toda a palavra. Isso foi lá, na época de Wesley, depois de Lutero. Agora é diferente, é a crença em toda a palavra, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três. Mas a maior destas, veja, a Bíblia está falando que a maior destas é a língua? É o dom de línguas? Não é nenhum dom, é a caridade, é o amor. É o amor de Deus. É o amor ágape. Aqui em 1 Coríntios 14, o dom da profecia é superior ao das línguas. É superior, o da língua é o menor dom, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia fala: se falar em línguas, seja organizado. O Espírito Santo é organizado. Seja decente. Tem que se ter um intérprete, senão é melhor que fique calado, diz as Escrituras. Então o Espírito Santo tem ordem. E falar em línguas não é sinal que tem o Espírito Santo. Em muitos lugares, muitas igrejas aí, eles amaldiçoam as pessoas em línguas. O diabo, ele entra na igreja também, irmãos. O diabo não tem medo de igreja. O diabo não tem medo de Bíblia. O diabo anda com a Bíblia na mão. O diabo é uma pessoa. Ele precisa usar uma pessoa. Então, é isso aí. É crer na palavra de Deus que dá o Espírito Santo, obediência em toda a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Dê o seu like, passa este vídeo para frente, para essas pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra como esta e tirar as suas dúvidas. Continue estando conosco, que nós vamos continuar passando os mistérios das Escrituras e desvendando e desmistificando a Bíblia. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém.